Estamos de volta no programa Aliança Esportiva. Vamos lá, atualizando a rodada, o placar continua tudo igual? Tudo igual. E Sidorf entrou em campo? Entrou em campo no lugar do Felipe Gabriel. Rapaz! Outra coisa que eu até esqueci de falar no jogo do Fluminense, foi até o nosso correspondente lá, internacional, Zé Renato Velasco, mandou uma mensagem dizendo que no início, no intervalo, saiu o Wagner e entrou o menino Diguinho. Pelo jeito, eu acho que saiu contundido aqui. Ele falou que teve uma baixa no filme, então acredito que tenha sido contundido. A bruxa está solta no Fluminense, né? Deco, Nem e agora o Wagner, né? Agora o Wagner. Pelo menos esse a gente sabe, né? E agora chegou o grande momento, um momento tão esperado, a entrevista concedida pelo ex-presidente vascaíno e deputado, o Eurico Miranda. Estivemos lá no escritório do Eurico Miranda, na sede do escritório dele, no centro do Rio de Janeiro. Eu, Bruno Velasco, José Renato e o Thiago Cruz. Vamos fazer uma entrevista. Insistimos, ligamos mais de 15 vezes e ele aceitou nos receber. Foi um momento muito importante, porque aqui no programa Aliança Esportiva já tivemos Renê Simões, que inclusive veio aqui, falou ao vivo aqui. Ele que estava enfermo no momento. Foi até uma aventura buscar ele. Mas aquele carro automático, né? Sim, mas foi muito bacana ele ter se disponibilizado mesmo enfermo. E a gente aprendeu muito com ele em relação ao futebol, né? É verdade, então, foi uma aula de futebol. Visões diferentes, a gente sempre acaba aprendendo bastante coisa. Eu acompanhei esse programa, eu não estava aqui no dia, acompanhei do trabalho. Foi muito bom o programa. E tivemos também já o Zagallo. O Zico já concedeu entrevista. Carlos Alberto Torres. Então, assim, o Aliança Esportiva vem conseguindo se colocar entre os grandes programas esportivos do Brasil. E hoje, não diferentemente, tem mais uma grande figura que disse na chamada, que a gente publicou aí na internet, que a gente divulgou massivamente, que aqueles que gostem, que vejam, que assistam, que ouçam. E que aqueles que não gostem, esses mesmos devem ouvir, porque vão continuar não gostando, mas pelo menos vão conhecer um pouquinho melhor. Não é isso? Exatamente. Vamos então agora com a entrevista especial Eurico Miranda na Aliança Esportiva. O programa Aliança Esportiva de hoje tem a honra de apresentar Eurico Miranda, grande dirigente com passagem brilhante pelo Vasco da Gama e que abriu as portas do seu escritório para receber a nossa equipe. Boa noite, Eurico. Boa noite, prazer. É isso aí. Thiago e o Bruno Velasco conduzirão essa bela entrevista de hoje. É com você, Thiago. Boa noite, Eurico. É um prazer estar aqui conversando com você. Queria saber primeiramente como começou a sua paixão pelo Vasco da Gama. Não sei te dizer, porque eu nasci com ela. A gente, quando nasce, não pode explicar porque que tem um braço com 5 dedos e por aí afora. Quer dizer, nasci com essa paixão. Aí, quando a gente nasce assim, não tem explicação. Quando você começou a se envolver na política do Vasco? Eu me envolvi na política do Vasco, fui para a administração do Vasco. Em 1968 eu já era vice-presidente do Vasco. Claro que aí você começa a se envolver com a política, mas até lá eu era torcedor do Vasco. Quer dizer, então foi com 23 anos. Como foi essa transição para virar presidente do Vasco? Você já era uma pessoa muito influente, que tinha muito poder no clube, mas ser presidente, ser o que dá a última palavra, com certeza é diferente, não é? Isso não foi uma transição, quer dizer, isso foi, na verdade, uma escalada. Quer dizer, então, foi como você está subindo uma escada degrau por degrau até chegar ao último degrau. Quer dizer, na verdade o grande problema que se enfrenta nos clubes de uma maneira geral, e em especial no Vasco até hoje, o problema é que as pessoas vão para lá, mas não tem nenhum conhecimento do que seja o clube, do que seja a instituição. E eu passei por todos os departamentos no Vasco, então até chegar à presidência. Você é uma unanimidade quase positiva entre os jogadores. Inclusive, semana passada nós entrevistamos o ex-jogador Beto. Ele teceu vários elogios à sua pessoa, disse que você é um dirigente que cabe em qualquer clube do Brasil. Eu queria saber qual o segredo para conseguir o respeito dos atletas. Não, isso não tem segredo, quer dizer, isso tem
Isso é a minha maneira de ser, de olho no olho, de só prometer o que eu posso cumprir e aquilo de cumprir os tratos, cumprir aquilo que é tratado e exigir que a outra parte também cumpra. Quer dizer, que não é só isso aí é uma coisa bilateral, é uma via de duas mãos, pô. Então, na verdade, você não é que você apadrinhe jogador, não. Você cumpre com o jogador tudo aquilo que você trata e tudo aquilo que você promete, e ao mesmo tempo você exige dele que ele cumpra aquilo que ele também se obrigou a cumprir, né? Queria que você falasse sobre a importância do baixinho Romário durante a sua gestão. Ele com certeza foi muito importante, tanto dentro de campo, marcando muitos gols, mas também fora de campo, porque ele, no momento de dificuldade, chegou até a emprestar dinheiro. Não, a importância do Romário, isso não se define assim, por isso, por aquilo, porque o Romário ele se autodefiniu e acho que foi a melhor definição. O Romário é o cara. Então, na verdade, o Romário ele tem a origem nas divisões de base do Vasco, né? E como jogador, não tem o que se questionar em relação ao Romário, né? Nem precisa ficar falando que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquilo outro, porque o Romário, você na mão, você escolhe 5 grandes jogadores no mundo e com certeza o Romário está entre eles. Então, começa por aí. Mas o problema é o comportamento do Romário, né? Quer dizer, o Romário também é o tipo da pessoa que ele cumpre também tudo aquilo que ele trata e respeita aqueles que cumprem aquilo que tratam. Então, eu acho que a melhor definição para o Romário é que ele é um sujeito como não tem mais hoje, né? E daí essa ligação forte que ele tem, por exemplo, comigo, e essa afinidade, é porque eu também procedo da mesma forma. Quer dizer, eu sou daqueles que acho que entendo que a palavra é algo que deve custar a ser dada, mas quando for dada é para ser cumprida. Qual a sua avaliação sobre a administração do Roberto Dinamite no Vasco? É terrível, péssima. Qualquer coisa mas ele não tem culpa, né? Ele não tem culpa porque ele não estava preparado para isso. Eu falei há pouco aqui o que é você chegar ao presidente de uma instituição, você tem que conhecer a instituição. Não é porque você é bonito ou porque você tenha participado como jogador ou como atleta, enfim, isso não é o requisito básico para você chegar e ser o presidente de uma instituição, principalmente uma instituição como o Vasco. Você tem que ter ali a vivência, o conhecimento. Ele não conhecia nada disso. E o Roberto não administrava nem a casa dele, né? Como é que vai de repente administrar um clube como o Vasco? Administrar um clube como o Vasco há uma dificuldade bem maior do que administrar determinadas prefeituras no Brasil. É coisa séria. O Vasco é um clube transparente financeiramente? Esse negócio de transparente eu não gosto dessa palavra, não. Essa palavra de negócio de transparência, eu não sei se a Petrobras é transparente, eu não sei se o governo é transparente. Por que o Vasco tem que ser transparente? Agora, o Vasco tem que ser transparente com os seus poderes. O Vasco tem que ser transparente internamente, coisa que hoje não é. No meu tempo, ele era absolutamente transparente com os poderes constituídos. Quer dizer, os poderes legítimos que tem no clube, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Conselho de Beneméritos, enfim, ele tem que ser transparente com esses poderes.
Ele não tem que ser transparente externamente. Quer dizer, são coisas que... eu entendo que para o Vasco é a mesma coisa que você ter para uma grande empresa, etc. Há determinadas coisas que você interessam e devem ser decididas internamente, não é externamente. Qual a sua opinião sobre as categorias de base do Vasco? O Vasco era um exportador de know-how em relação às divisões de base. E simplesmente essa administração atual arrasou com as divisões de base do Vasco, né? E a cada dia aparece uma denúncia mais séria. Eu mesmo recentemente fiz uma denúncia de que uma pessoa, aliás, era um coronel da Polícia Militar, me procurou para dizer que... Aliás, não me procurou, não. Ele estava numa roda, conversando, e disse que foi colocar um jogador do Vasco, no Vasco na divisão de base, e que alguém do Vasco tinha pedido R$2.000 para ele colocar o jogador. Quando eu ouvi aquilo, isso é uma coisa da maior gravidade, eu quis saber, escuta, mas pediram quem? Aí diz ele, o departamento de o futebol amador. Não serve, isso não é quem? Quem? Nome? Ele até me deu o nome, e eu vou repetir até o nome do que ele me deu, porque eu disse que eu iria denunciar, e denunciei, e até agora não falaram nada. Diz que o Tornado, que é um treinador lá da divisão de base, foi que pediu R$2.000 para botar. Então você quando vê um negócio desse, você diz assim, bom, isso aí então está de mal a pior. Quando você vê que de repente você não tem nenhum jogador na base, quando você vê que isso tem um reflexo no time principal do Vasco, que os jogadores do Vasco deixam de ser do Vasco para ser jogadores pizza, que são fatiados, é uma fatia de um, outra fatia de outro, outra fatia de outro, outra fatia de outro, outra fatia de outro. Isso aí é preocupante. Sobre as condições de infraestrutura da base do Vasco, no início do ano surgiu imagens de alimentação precária, ônibus em condições péssimas. Queria que o senhor falasse sobre isso. O Vasco, eu disse aqui antes que o Vasco era exportador de know-how, ou seja, o Vasco, tanto quando surgiu essa denúncia, um desembargador que tinha sido juiz da infância e da juventude e que é Flamengo, o Ciro Darlan, disse que estava estranhando isso, porque o Vasco era exemplo. Estava estranhando essa situação, porque o Vasco ele fiscalizava aquilo e o Vasco estava servindo de modelo no tempo que eu lá estive. Então, tudo isso é consequência do descaso dessa administração, desse tempo todo, que não ligou, que realmente não tratou com a responsabilidade que devia tratar. O Vasco eu falei que o Vasco era um exemplo para todos, né? O Vasco tinha uma escola dentro de São Januário. O Vasco, na minha época, se dava 4 refeições por dia. Além da escola, você tinha esse problema da alimentação e tinha todo um outro acompanhamento médico, acompanhamento psicológico. Infelizmente eles acabaram com isso tudo. Então o reflexo está aí. Claro que isso é uma fatalidade, que isso não é para ocorrer todo dia, mas garanto que se as coisas tivessem sido tratadas como deveriam ser, talvez um caso como esse não ocorresse. E sobre a relação do clube com o empresário Carlos Leite, o que o senhor tem a dizer sobre isso? A culpa é deles. Eles é que fazem a relação com os empresários. Quer dizer, eu depois chego à conclusão que o empresário não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é a administração que aceita. Quer dizer, você tem de repente o empresário fica quase como dono se não é da totalidade, grande parte dos jogadores de futebol do teu time.
e evidentemente que isso passa a ter influência direta em todos os sentidos, né? Mas ele não tem culpa não. Culpa são aqueles que estão lá que por comodismo ou por interesses outros permitem que isso aconteça. E sobre esse Frank Assunção, que teve uma passagem relâmpago no Vasco, que dizem que seria até cozinheiro lá na Itália, o que você achou dessa situação que o Vasco passou recentemente? Isso foi mais uma humilhação para o Vasco, fruto da incompetência dos que lá estão, né? Quer dizer, jamais ele poderia ter sido, ele sentar-se apresentado pelo presidente, pelo vice-presidente, como uma figura que queria trazer patrocinadores, investidores, etc. Isso não podia acontecer, mas infelizmente eles já cometeram a humilhação maior que o Vasco podia passar, que foi levar o Vasco para a segunda divisão. Aí, agora, tem uma série de humilhações sucessivas, né? Quer dizer, do Vasco ficar como um clube secundário e etc. E uma delas é essa, apresentar essas figuras que conhecidas aí no meio como pessoas que normalmente vivem para se aproveitar do nosso futebol. Como o senhor viu aí a queda de Ricardo Teixeira na presidência da CBF e a chegada de José Maria Marim como novo presidente, ele que é um homem com raízes mais ligadas a São Paulo, você acha que isso vem prejudicar os clubes aqui do Rio de Janeiro? A saída do Ricardo Teixeira, ela saiu já foi tarde, ele já foi tarde, já devia ter saído muito antes. Mas a troca pelo Zé Maria Marim foi trocar 6 por meia dúzia. Não mudou em nada. Não mudou em nada. Quer dizer, agora, mudou porque agora tem mais uma coisa, tem um fortalecimento explícito de São Paulo, né? Que as medidas que foram tomadas, foi botar uma pessoa como sendo o seu sucessor e como primeiro-ministro o Marco Polo Del Nero, que era da Federação Paulista, que deixou a Federação Paulista, e você botar em determinados departamentos pessoas de São Paulo, e São Paulo tem uma predominância aqui no futebol. Agora, no geral, o Zé Maria Marim, que eu conheço bem, tinha que estar se aposentando, né? Como é a sua relação com os torcedores do Vasco? Eles te abordam de algum jeito especial, com carinho, de uma forma contrária? Eu só queria saber que forma contrária podia ser. Porque uma vez eu vi um depoimento seu, foi estar no Cajuru, que você disse que tinha uma mágoa muito grande de colocarem que a culpa era do Eurico sobre o rebaixamento. Queria saber como é a relação assim com os torcedores, se eles te culpam, se eles te veem com carinho a época que você passou por lá, até porque a sua era lá como dirigente, o Vasco conquistou muitos títulos. Veja bem, se você viu numa entrevista, você tinha que ver a entrevista toda, não pega pedacinho da entrevista. O problema da entrevista e o que eu disse, e que me magoou muito, e talvez é uma das razões que eu não há hipótese de eu voltar administrativamente na linha de frente do Vasco, é porque aquilo foi de uma situação manipulada, que manipularam para ali a manifestação da massa de botar como culpa do Eurico. Quando eu vi um negócio chamado de culpa do Eurico, que foi uma manifestação no dia, quer dizer, que foi porque botaram, aquilo foi manipulado e estimulado no dia e preparado para isso, por esse pessoal. Então, a torcida do Vasco, eu tenho 40 anos de serviços prestados ao Vasco. E eu tive tal vinculação com o Vasco, de tal maneira a minha imagem ficou associada com o Vasco, que as pessoas deixaram de ver o Eurico, passaram a ver o Vasco, né? Quando o Eurico aparecia, era o Vasco. E
eu passava a ser sempre passei a ser muito identificado. Não há uma pessoa que me identifique de outra forma como não sendo com a ligação com o Vasco, com essa ligação íntima com o Vasco. Então, a minha passagem está marcada no Vasco. Por mais que possam fazer, não há como apagar a minha passagem no Vasco. Então a minha ligação que existe com o Vasco é uma ligação e com o torcedor, é uma ligação de que você só encontra as perguntas que vêm para mim, sempre é saber quando é que eu volto. Quando é que o senhor volta? Quando é que volta? Quando é que volta? Quando é que você volta? E não sei o quê. E tem, infelizmente, ter ouvido uma resposta que eu não volto. Então, mas da torcida do Vasco eu não posso falar nada, porque, aliás, eu sempre disse o seguinte, nessa minha passagem toda do Vasco. Muitas pessoas não entendiam porque que eu tinha essa paixão, essa dedicação pelo clube. Eu não fazia aquilo, eu disse isso em algumas sessões de conselho, etc. Tudo que eu fazia no Vasco, eu fazia pelo vascaíno anônimo, não é o vascaíno conhecido. São milhões de anônimos. E eu fazia isso pelo vascaíno anônimo. O que o vascaíno anônimo não podia fazer, eu fazia por ele. Então eu procurei sempre fazer esse tipo de coisa. E eu tive a maior demonstração, que eu acho que não teve nenhum dirigente de futebol no Brasil, teve a demonstração que eu tive, dizendo que numa campanha política que eu queria só apenas ser o representante do Vasco, eu me elegi deputado federal com mais de 100 mil votos, com 120 mil votos, quer dizer, e dizendo claramente que eu queria representar o Vasco. Isso, e foi o que eu fiz. Então, na verdade, a minha ligação vamos chamar assim, é umbilical. Clássicos em São Januário. Há condições? São Januário tem estrutura para receber um jogo contra o Flamengo, com o Botafogo, com o Fluminense? Meu prezado, olha aqui, é o seguinte, o Vasco teve decisão de Libertadores em São Januário, a maior competição sul-americana. O Vasco teve campeonato, o São Januário teve campeonato inteiro sendo disputado em São Januário, sem ter outro estádio. Como é que não tem? Não tem, hoje não se joga clássico em São Januário, mais uma vez, pela incompetência dos administradores que lá estão, e que podem causar prejuízos irreparáveis, que você não pode reparar depois o prejuízo, porque é uma coisa simples. Quando você elabora uma tabela para dar, são 20 clubes, então você dá 19 mandos de campo para um e 19 mandos de campo para outro. Aí, de repente, você pega o Vasco, escolhe o Vasco e dá 16 mandos de campo para ele. E dá para o teu adversário, no caso do Botafogo, 22. Que é a diferença que existe? Aí não satisfeito, dá 22 para o Botafogo, dá 20 para o Flamengo, dá 20 para o Fluminense, são os teus adversários diretos aqui, e você fica com 16. E eles acham isso tudo, está tudo certinho. Quer dizer, está certinho porque isso tudo aí é fruto da incompetência. Quando eu não quero levar para a má fé, porque aí também era serem muito burros, né? Jogarem contra eles próprios. Mas são incompetentes mesmo, incompetentes. Você acha que é uma questão política também? Porque quando o Maracanã fechou para os Jogos Pan-Americanos, um dos clássicos foi em São Januário, não existiu o Engenhão. Então agora com o novo fechamento do Maracanã, se o Engenhão não existisse, o São Januário teria que ser a possibilidade de jogos, até porque Volta Redonda é um estádio mais complicado de acesso, São Januário teria que ser mais utilizado. Você acha que a presença do Engenhão é uma questão política também?
Política eu não entendo. Como política? Política não, é incompetência do Vasco de não fazer prevalecer o seu direito, pô. Se o Santos joga na Vila Belmiro com o Corinthians, se o Santos joga na Vila Belmiro com o Palmeiras, joga com o São Paulo, por que o Vasco não pode jogar? Por que o Vasco não pode jogar em São Januário? Isso não é política, é incompetência. É aquilo seguinte, se eu tô lá, vai jogar lá. Você não tem a dúvida. Ou então não vai jogar. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Isso não é questão de política. Isso aí é uma questão, repito, de incompetência. Uma questão de incompetência, de subserviência, de aceitar essas coisas. Mas isso tudo faz parte de todo um processo, né? Pô, quando bastou eu sair do Vasco, o Vasco era o que mais arrecadava em termos de direitos de televisão. Eram 5 clubes que arrecadavam. Ninguém arrecadava um centavo a mais do que o Vasco. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Bastou sair, o Vasco passou a ser 6º, 7º. Os outros arrecadando lá em cima, o Vasco arrecadando aqui embaixo. Além das consequências terríveis para frente, você passou a ter uma subserviência em relação à Globo, que determina, ela vai ter que ser assim, tem que ser, porque adiantou dinheiro, porque emprestou dinheiro, e porque é isso que tem que fazer, se ficar lá de pires na mão, apoiando lá adiantamento e etc., e depois tem obrigado a aceitar. Há uma diferença muito grande do pessoal que está lá hoje com a minha época. Na minha época, eles... vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim, não. Explica. Se me convencer, vai ser. Se não me convencer, não vai ter que ser assim. Afinal, quem é o protagonista na história? Agora, quando você deixa de ser protagonista para você ser coadjuvante, eu botei o Vasco, e na minha época, e sempre foi, o Vasco era protagonista. Ou seja, ele era o artista principal. Você pode ter 3, 4, 5, 6, 10, 50 artistas principais. Agora, coadjuvante o Vasco não era. E o Vasco virou coadjuvante. Tem lá os outros que são os artistas principais e o Vasco é coadjuvante. Então, isso tudo influencia em relação a... Aí você pode jogar, aqui entra a política, entra etc. Mas nessa hora você não pode... Não tem política, não tem negócio se a CBF é a favor, se a federação é a favor, não. Você tem que prevalecer o teu direito, o direito da tua instituição, a força que a tua instituição tem. Mas os que lá estão não sabem nem o que efetivamente o Vasco representa e o que é o Vasco. E sobre São Januário ser sede dos Jogos de Rugby nas Olimpíadas, qual é a sua opinião? É uma brincadeira de mau gosto. O Vasco Rugby, outro dia eu tomei conhecimento, fui jogar um time de rugby lá com um time na Argentina, acho que tomou de 50-0, uma coisa assim. Claro, não tem nenhuma tradição, não tem nada, quer dizer, você escolher o Vasco. Eu tive problema, por exemplo, querem usar São Januário, era uma oportunidade, mas vamos melhorar São Januário. Mas melhorar São Januário não para rugby. Não para rugby. O que tem a ver o rugby com o Vasco? Aliás, o Vasco deixou de praticar todas as modalidades administrativas, todas as modalidades amadoras, e agora resolve que vai ter rugby. Não, isso eu repito, é piada de mau gosto. Uma curiosidade, naquela época que o Vasco teve toda aquela polêmica de Romário e Edmundo, todo aquele episódio de o rei, o príncipe e o bobo, como você como presidente contornou aquela situação, já que os dois eram as principais estrelas daquele time? Não precisei contornar nada. Aquilo era normal. Aquilo é normal, tudo bem. Isso é quando
quando você tem jogadores desse nível, eles podem se falar um do outro, etc. O que interessa é na hora lá no campo o que eles vão fazer. O que eu guardo sempre, quando foi da passagem deles comigo, eu me lembro do chocolate do Edmundo, eu me lembro dos gols do Mercosul contra o Romário em cima do Palmeiras, e do Romário os 3 gols em cima do Flamengo. E aí jogador que faz isso comigo tem direito a fazer tudo, se tu quiser. Eu penso assim, jogador que faz essas coisas tem direito a fazer tudo, pode fazer o que quiser, porque é como se fosse quer dizer, o cara plantou, fez, agora pode ir lá colher algumas coisinhas. Sobre o episódio da saída do Oswaldo de Oliveira, o Vasco estava num período decisivo das 2 competições, uma responsabilidade muito grande num momento decisivo, uma troca de treinador. Como é que foi aquilo na sua cabeça, trocar o técnico naquele momento? Simples. Dentro do meu conceito. Primeiro tem hierarquia. Ponto 1. Hierarquia. Onde não tem hierarquia, não tem nada. Onde não tiver hierarquia, vai imperar a desordem. E segundo que eu já disse uma frase e vou repetir para você entender. Treinador não ganha jogo. Treinador pode perder jogo. O velho Otto Glória lá atrás disse que não se faz omelete sem ovos. Só que ele esqueceu de dizer que não se faz omelete sem ovos de galinha. Também se forem ovos de periquito, também não vai fazer omelete. Então, o problema aí, e o que aconteceu especificamente em relação ao Oswaldo de Oliveira, é que eu acompanhava de perto sempre as coisas no futebol. E, coincidentemente, nesse dia, eu de repente tomei conhecimento. O Vasco jogava num sábado e teria uma decisão na quarta-feira do Mercosul. E ele teria dado folga aos jogadores e marcado reapresentação para segunda-feira à tarde. O que se levou? Quase que a totalidade dos jogadores marcaram passagem para viajar. O Euler para Minas, o Juninho Pernambucano para Recife, o Júnior Baiano lá para Bahia, e, enfim, cada um, o Paulo Miranda para o Paraná, cada um estava indo para um lado, né? Por quê? Eles iam sair depois do jogo, o jogo foi sábado à tarde, podiam passar lá o domingo, lá com a família, onde eles iam, e voltariam na segunda-feira de manhã. Quer dizer, todo um desgaste absurdo. Quando eu tomei conhecimento disso, que estava acontecendo, eu falei com o Isaías Chinucó, fala aí com o pessoal, vamos minimizar o problema que vai vir. Você muda a programação e nessa mudança da programação você muda para que se apresente aqui segunda-feira de manhã. Continua dando folga no domingo, mas segunda-feira de manhã, que evitaria as viagens, que aí ninguém iria viajar para que chegar lá e voltar. Então evitaria a viagem, evitaria o desgaste, e assim foi feito. No final do jogo, o Oswaldo de Oliveira quis saber quem tinha, e eu expliquei que eu tinha pedido para que eles mudassem, e ele disse para mim que não, que a programação ia ser mantida. Então, eu disse que ele estava fora. Podia dizer, como dizem alguns de outra maneira, a porta da rua é a serventia da casa. E pronto, foi assim que aconteceu. Simples. Que aí era o problema de hierarquia, quer dizer, a gente não pode chegar e, seja quem for, comigo quando se trabalhava, a palavra final era sempre minha. Eu tinha a palavra final. E eles sabiam disso. Jogadores, treinador, supervisor.
quem quer que seja, diretores e tal, a palavra final era minha. Então eles tinham que desrespeitar a minha palavra final, é uma quebra de hierarquia. Você meio que já entrou nesse assunto, o que você achou dessa posição do Vasco de fazer a negociação dos direitos de transmissão, ter feito diretamente com a Globo e não ter feito com o Clube dos 13, que seria uma negociação muito mais vantajosa, e nessa negociação com a Globo o Vasco acabou recebendo um valor inferior ao do Flamengo? Olha aqui, o problema é o seguinte, eu durante 20 anos eu defendi uma situação, não era porque eu achasse mais bonito ou não, é porque isso é elementar. A Globo tentou sempre fazer a negociação individual. Eu nunca permiti, porque a negociação individual, a negociação coletiva é sempre muito mais forte. Você pode fazer muito mais reivindicações. E quando você faz a negociação individual, você puxa aqui para um, puxa aqui para outro, acaba jogando um contra o outro e no final é o que vai facilitar. Eles fizeram isso. Eles permitiram não ter a negociação coletiva para fazer a negociação individual. E um dos que participou disso foi o Vasco, acenaram com dinheiro para eles, que eles entenderam que aquilo era... e não querem saber se eu estou recebendo 20... Poxa, eu não esperava receber 20. Ele não quer saber se o outro está recebendo 50. Ele quer saber o que ele está recebendo. Quando ele devia pensar o seguinte, eu não quero saber se o outro está recebendo 10. Se eu estou recebendo 20, eu não quero saber se eu estou recebendo 10. Mas eu tenho que saber se o outro está recebendo 21. Eu não posso concordar que o outro vai receber mais do que eu. O fato de você receber mais, o que permite? Permite que a tua capacidade de investimento, logicamente que ela é diretamente proporcional àquilo que você recebe. Aqueles que recebem mais têm uma capacidade de investir muito mais do que aqueles que recebem menos. Então a política que adotaram foi uma coisa que é a hispanização no futebol brasileiro. Botar lá em cima o Flamengo e o Corinthians, da mesma forma como está lá o Barcelona e o Real Madrid na Espanha. Então eles recebem lá uma diferença, recebem lá em cima, e os outros que ficam aqui brigando pelas migalhas que são jogadas. E aí os resultados vêm aí. Os resultados viriam depois. Não é de imediato, mas a gente pode contar que a médio prazo é isso que vai acontecer. Então, evidentemente que isso aí foram... Os caras negociaram e a Globo sabe negociar. Alguma vantagem ofereceram para aqueles que permitiram isso. Ou então, também tem gente que assina e não sabe o que está assinando. Queria que você falasse por que o Vasco rompeu com o Bank of America, que era um negócio muito vantajoso. Eu cheguei a ouvir você falar que o Vasco não recebeu esse dinheiro na sua totalidade. Não, o Vasco não rompeu com o Bank of America. O Vasco terminou fazendo um acordo com o Bank of America, porque o Vasco tinha uma situação com o Bank of America e que o Bank of America estava faltando ele fazer o aporte de 12 milhões de dólares e não fazia. E a gente cobrava isso, o que levou no final a ter que fazer um rompimento, que depois foi feito um acordo que ficou tudo certo, mas o motivo é porque o Bank of America, através da empresa que foi montada lá por eles, não repassava 12 milhões de dólares que tinha que repassar ao Vasco. Agora o Bruno Velasco vai conduzir a reta final dessa entrevista. Eurico, voltando um pouco no lance do Oswaldo Oliveira, recentemente no Botafogo, ele chegou a discutir com a arbitragem, com a torcida. Você acredita que o Oswaldo ele tem um equilíbrio para ser um profissional do porte que ele almeja ser no esporte? Bom, rapaz, eu só falo naquilo que eu participo. Eu sou profissional, eu falo no profissional atuando em relação a mim.
Quando ele para negócio em outros clubes, e eu não falo do profissional, qual era a minha opinião. A única coisa que eu posso dizer é que quando no meu tempo no Vasco, os profissionais sabiam que tinham determinadas limitações quanto a emitir as suas opiniões publicamente. Bem. Como surgiu a ideia de provocar a Globo naquela final contra o São Caetano no Maracanã? Foi uma provocação? O que foi aquilo? Não foi uma provocação, foi uma resposta. Na verdade, a Globo fez um torniquete financeiro, estava fazendo um torniquete financeiro com o Vasco. Além disso, naquele episódio do São Caetano, daquele jogo do São Caetano, ela botou como se aquilo ali, que naquele acidente, que se a gente tivesse procedido, principalmente eu, tivesse procedido como um sanguinário, que expulsei feridos de campo e etc. E naquele episódio, eles elogiavam. O Galvão Bueno estava lá de cima dizendo que estava uma beleza, o atendimento estava ótimo, etc. Mas apareceu o tempo da novela. Era aquela Ula Ula, que era uma novela que aparecia, estava quase chegando no horário. Quando ele viu aquilo, que via que o jogo ia reiniciar, ele começou a falar, porque não existe autoridade nesse estado para cancelar, porque tal, não pode haver. Como é que eles mudam? Eles mudam, claro, de acordo com o seu interesse. E aconteceu que depois o governador, na época, que era o Garotinho, botou uma ordem lá cancelando o jogo. E não satisfeitos, queriam tirar o título do Vasco. Porque uma das coisas que eu sempre soube muito era regulamento. E o regulamento dizia que aquele que desse origem à interrupção de uma partida era considerado perdedor por 1-0. Por isso, tirava o título do Vasco. Então, nós tivemos, quando eu tive que ter por parte do juiz, e que ele relatou isso na súmula, que tinha condições para se realizar a partida, que a polícia tinha dado, que a Defesa Civil, mas simplesmente por ordem superior, a partida foi suspensa. Mas nem assim a Globo ficou satisfeita e ela queria tirar o título do Vasco. Depois veio com proposta de querer dividir, coisa que eu não aceitei. E aquilo foi uma luta muito grande. Só eu sei o que eu tive que passar em relação a isso. E apareceu aquele negócio que eu tinha. Como é que eu ia responder a todas aquelas mentiras que estavam sendo achacadas contra mim, né? E contra o Vasco, contra a instituição, mas principalmente contra mim. E aí eu resolvi botar aquilo, quer dizer, aquilo foi feito por mim, exclusivamente. Só uma outra pessoa sabia, para quem eu mandei fazer. E acho que foi a resposta deles. Eu acho que eu dei no fígado deles. O estádio de São Januário, historicamente, ele tem uma importância de até pronunciamentos de presidente da República. Em relação ao 1000º gol do Romário, como o senhor mesmo disse, estava escrito há 10 mil anos que seria em São Januário e foi em São Januário. Não foi no Maracanã como foi o gol do Pelé. O senhor acredita que o São Januário, hoje, ainda tem essa relevância histórica em relação ao Maracanã? Claro. Não é em relação ao Maracanã, quer dizer, não é em relação. O Maracanã, ninguém pode tirar a importância do Maracanã, mas não pode tirar a importância de São Januário. Claro que a coisa é proporcional. O Vasco foi palco. O Maracanã hoje é um estádio maior, mas antes o maior estádio da América do Sul era o Vasco. Depois, o Vasco no jogo com o Arsenal, o Vasco botou 40 mil pessoas. Isso lá atrás, pô. Como é que hoje não pode fazer? Quer dizer, isso aí, como eu digo, tudo é fruto da incompetência deles, mas a relevância do Vasco, do estádio de São Januário, isso não pode apagar nunca, pô.
Não há como apagar. Agora, evidentemente que eles vão encolhendo o Vasco se começarem a fazer aquele negócio que não é de Vasco. Quer dizer, você pegar o estádio, vamos botar aqui umas cadeiras VIPs e ali, isso aí o Vasco não é para cadeira VIP. O VIP não vai... VIP, quando muito, é meia dúzia. Não é para... Ali a cadeira, ali devia ter as cadeiras próprias para o associado, mas não ocupando o espaço que ocupa. E aquilo ali, a social, ela tem que ser limitada. E sendo pro sócio, tudo bem, o sócio contribui de outra maneira. Agora, para externo, não. Aí, cometendo esses erros, o estádio vai ficando mais acanhado. Será que o governador realmente foi a pessoa que interferiu ou foi a Globo mais responsável por aquele final de partida? Não, foi o governador que interferiu. Estava lá em cima, lá o Galvão Bueno. Não sei o que, será que não tem autoridade nesse estádio? O jogo ia recomeçar. Eu fui procurado pelo comandante da Defesa Civil para me dizer o seguinte: ok, deputado, o jogo vai ter jogo porque a polícia garante, porque o Corpo de Bombeiros garante, porque a Defesa Civil garante. E aí o Galvão Bueno, quando viu que o jogo ia começar, falou isso, aí o governador, político é assim mesmo, uma pressão dessa, foi lá e mandou dizendo que o juiz só suspendeu a partida porque o governador determinou isso. Durante seu mandato, o Vasco passou um longo período sem patrocínio. Essa ausência foi por falta de propostas ou as que apareciam não tinham um valor satisfatório para a marca do Vasco da Gama? Eu não diria que passou um longo tempo, não. O Vasco sempre teve o patrocínio que era de acordo. Eu achava. Eu não aceitava era receber menos, como eu não aceitava receber da televisão, eu não aceitava receber menos também de patrocinadores. Ou o Vasco teria o patrocínio que ele fazia jus, ou então era melhor não ter. Aviltar a camisa do Vasco, isso eu nunca permiti. Como você avalia o projeto olímpico do Vasco no final da década de 90? Isso é algo que nunca mais vai acontecer nesse país, porque hoje eles tentam, eles foram todos contra, mas o Vasco mandou para o Pan-Americano, tinha 143 atletas vinculados ao Vasco no Pan-Americano. E para as Olimpíadas, idem. Então, o que o Vasco fez, o projeto olímpico do Vasco foi um negócio fantástico, porque mostrou que uma instituição, e você com vontade política, você consegue fazer. E se fez. Só que, infelizmente, não as pessoas, quando vê o sucesso disso, elas começam a criticar e a gente, na época, depois, ele estaria até hoje, se eu não tivesse feito o rompimento com o Bank of America, eu teria tocado ele depois. Realmente a gente não teve mais condição de tocar, mas fizemos ainda com muito sacrifício, fomos tocando, mas foi uma coisa maravilhosa no Vasco. A Justiça anulou a última eleição em que o elegeu presidente sob alegação de fraude. Uma dessas fraudes seria a presença de mortos entre os votantes. O que há de verdade nessa história? Não, ela não anulou por causa disso. Essa história que o pessoal vai repetindo e tal, pelo seguinte: foi anulada a eleição pelo fato de que o advogado que estava acompanhando a coisa deixou de recolher umas custas. E aí aquilo foi como revel. Então tudo que você alega, tudo que estava alegado lá, estava sendo contestado, e tinha sido contestado, nada era aprovado, não tinha nada aprovado, negócio de mortos que votam. Morto não pode votar, né? Isso é historinha. Mas você deixou de recolher umas custas de R$25, para você ter uma ideia. E aí foi decretada a revelia do Vasco. E na revelia, presume-se como verdadeiros tudo aquilo que é alegado pela outra parte. E elencava esse tipo de coisa. E foi isso que aconteceu.
E isso é que anulou a eleição, não foi nada mais, nada menos do que isso. E nas eleições que elegeram o Roberto Dinamite, houve alguma irregularidade? Pode ser que tenha havido, mas eu não participei. Eu me recusei a participar. Eu não participei da eleição porque entendia que a eleição, essa pessoalmente isso agora, era uma eleição viciada, que fizeram um negócio lá de um projeto Vasco é Meu, ela estava viciada, e declarei antes e que não participaria da eleição como presidente do Conselho de Beneméritos, e entendia que era uma eleição viciada e que não participaria. Você hoje está na presidência do Conselho de Beneméritos do Vasco. Você ainda participa ativamente da política do clube? Eu tenho que participar da política do clube. Estou dando entrevista para você, isso é política. Eu participo da política do clube, quer dizer, eu participo. Eu tenho o dever de ofício como presidente do Conselho de Beneméritos. Mas esse negócio de ativamente, você participar da política é uma coisa, e você participar da administração é outra. Quer dizer, eu participo, se você quer dizer, eu participo da política dizendo o seguinte, repetindo, eles são incompetentes. Você acha que aquele episódio com o Roberto Dinamite nas tribunas foi um divisor de águas para o seu adversário político? Eu achar que o Roberto é meu adversário político é brincadeira, né? O Roberto eu trouxe, foi meu jogador, trouxe ele lá de Barcelona, depois de ele ter assinado com o Flamengo, mas ele não é meu adversário político. Mas aquilo foi uma coisa arrumada na tribuna, que fizeram, e que foi explorada, por isso que eu não dei como não dou até hoje, nenhum significado. Primeiro porque eu não tirei, nem mandei tirar. Quer dizer, aquilo foi um negócio todo armado, e aí explorado dessa forma, e que eu simplesmente não liguei muito, porque se você me perguntar, ele é adversário político? Claro que não. Por exemplo, na política, ele é deputado, e um deputado medíocre, mas quem o fez fui eu. Quem o lançou fui eu. A primeira vez que ele foi vereador, quem o lançou e apoiou, então fui eu. A mesma coisa na eleição para deputado. É claro que depois o cara tem o seu caminho próprio, mas eu fiz, mas achar que ele é meu adversário político no Vasco, aí então é achar que eu sou pouca coisa. Você tem, Eurico, algum arrependimento nesses longos anos como dirigente do Vasco? Não posso ter arrependimento, rapaz. Como é que eu vou ter arrependimento? Não dá para ter arrependimento. Quer dizer, eu podia ter feito de algumas coisas de maneira diferente, mas isso é depois das coisas acontecerem, aí você pode falar, eu sempre fiz as coisas no Vasco, sempre procurando fazer o melhor, o que era o melhor para o Vasco. Isso pode ser um defeito, mas só que eu não considero defeito. Quer dizer, eu sou um privilegiado, eu tenho uma família, Deus me abençoou com a família que eu tenho, e que permitiu que eu muitas vezes, ou na maioria das vezes, botasse o Vasco acima dela. E talvez, mas isso é o futuro que vai dizer depois, talvez já não esteja mais aqui, aí o futuro vai dizer que isso aí é coisa que eu não deveria ter feito, mas fiz, que é você de repente você botar o Vasco, porque essa história de você dizer que bota o Vasco acima de tudo, isso a maioria dos que falam isso fala de boca para fora. Qual o balanço que o senhor faz dos anos de Vasco, e se possível o senhor pudesse apontar um ponto alto e um ponto baixo na sua gestão? Primeiro que eu sou vaidoso nesse ponto, em termos de Vasco. Ponto baixo não tem, e ponto alto, eu ia ficar aqui contando durante 3 horas contando ponto alto, né? Então, ponto alto estão aí os fatos que dizem. Eu só digo o seguinte, é fazer estatística. O meu período no futebol do Vasco teve um período
Você fala até hoje do Expresso da Vitória. Se botar do lado, no mesmo período, esse período o Vasco teve mais conquistas que o Expresso da Vitória. Só isso já bastaria. Mas o Vasco comigo ganhou todos os títulos que possam imaginar. Não ganhou o Mundial, Deus sabe como e por quê, mas esteve lá participando. E uma coisa eu garanto, se eu não tivesse saído do Vasco, que a gente ia ganhar aquele Mundial, e ia ganhar porque eu ia atrás dele de qualquer maneira. Foi a única coisa que faltou. Mas o resto, eu não sabia mais. Mas não foi em futebol, não. Foi futebol, foi na natação, foi no atletismo, foi no futebol de salão, foi no basquete, e vai por aí afora, Foi no remo, e vai por aí afora. Então, ponto alto, não sei, eu não diria. Em relação ao Mundial, teve algum que foi mais dolorido, do Maracanã, aquele pênalti do Edmundo para fora, ou aquele gol do Raul contra o Real Madrid? Rapaz, perder, eu não, sinceramente, eu não, você dizer que é mais dolorido, a coisa mais dolorida que existe para mim é perder pro Flamengo. Então eu não posso chegar e botar assim uma comparação de que foi dolorido. Perdi, quer dizer, perdi, mas eu aprendi nisso. Eu aprendi que perdendo é que eu voltava com mais força. Eu era igual, eu fui forjado assim, igual a bolo que você bate, o bolo quando você bate que tem muito fermento, que quanto mais você bate, mais ele cresce. Era o que acontecia comigo. Então, eu não sinceramente não ficou dor nenhuma. Agora, eu te garanto que todas as derrotas que eu tive pro Flamengo, isso aí fica marcado até o meu último suspiro. Eurico, obrigado pela sua atenção conosco. O senhor poderia mandar um abraço para os ouvintes do Aliança Esportiva, que vai ao ar com o senhor domingo, 19 horas? Claro, um abraço, foi um prazer falar com vocês, até porque vocês... Eu não costumo dar esse tipo de entrevista, não. Mas vocês foram insistentes e que eu não gosto de... Eu não gosto de dar entrevista a quem acha que sabe. Mas eu gosto que vocês, eu vejo que vocês são novos e querendo fazer uma coisa boa. Então, eu tirei proveito do que eu falei aqui. Boa noite para todos. Boa noite. Eurico, essa série de entrevistas ela vai também para o Aliança Esportiva TV e para um documentário que fala da história do futebol no Rio de Janeiro e do Maracanã. Você tem alguma coisa a falar sobre isso ainda? Acha que tem alguma relevância, alguma coisa que a gente não abordou? Ah, papai, comigo nunca dá para fazer tudo, cara. Vai sempre faltar alguma coisa. Então, se vocês acharem que faltou alguma coisa, voltem aqui um dia e falem comigo. Ok. Obrigado, doutor Eurico.